meu irmão, minha irmã na fé. Saúdo você com a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar, perdoar, perdoar. E então é possível recomeçar, reconstruir e reconciliar. Por não poder nos encontrar em nossos templos, eu, pastora Marley Ada Marcari e pastor Romeu Carlos Deghe, ministros na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Martim Lutero em São Vendelino, te convidamos para celebrar aí onde você está. Hoje, sob o tema Perdão. Celebramos este culto na presença do Deus Criador dos céus e da terra e do seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão e Salvador, e do Espírito Santo, que nos congrega e impulsiona para a comunhão com nossos irmãos e irmãs na fé. Amém. Quando o povo se reúne para Deus juntos louvar, não se fecha em si mesmo, não esquece de amar. Muitos sofrem pelas ruas e não podem mais lutar. O louvor a Deus ensina, sua graça a partilhar. O louvor a Deus ensina, sua graça a partilhar. Quando o povo se reúne em silêncio para orar, não só pede por si mesmo, aos pequenos quer lembrar. Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho atento a ouvir, se apercebe que no mundo há 1000 vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. Confessar nossas falhas e omissões nem sempre tem sido fácil. No culto de hoje vamos confessar nossos pecados e pedir perdão através do hino Confissão de Pecados de Hernani Luiz Galvez. Querido Deus, de joelhos eu chego a ti, vou te falar, por favor queiras me ouvir. Quantas vezes deixei de orar
Quantas vezes deixei de lutar, quantas vezes não quis perdoar, quantas vezes deixei de amar, quantas vezes neguei o perdão, quantas vezes briguei com os irmãos, quantas vezes repeti eu não, quantas vezes passei por ladrão. Senhor, perdão, Senhor. Quantas vezes falaram de Ti, quantas vezes matei e fugi, quantas vezes falei e menti, quantas vezes deixei de Te ouvir. Nesta hora eu peço perdão, nesta hora eu quero Te ouvir, nesta hora me ensine a amar, nesta hora recorro a Ti. Senhor, perdão, Senhor. Querido Pai, de joelhos falei minha dor. Perdão, Senhor, perdoe-me, pois sou pecador. Paulo escreveu aos Efésios: sejam bons e delicados uns com os outros, e perdoem uns aos outros, como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Portanto, assim como credes, anuncio-vos pelo mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo o perdão de vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus do perdão, que sempre nos perdoas e acolhes como um bom pai e uma boa mãe. Caminha conosco para que, guiados por Ti, descubramos a alegria que vem de dar e receber perdão. E que Deus dê o entendimento necessário para compreender o que as Sagradas Escrituras querem nos dizer neste momento. É o que te pedimos por Jesus Cristo, Teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Mateus, no capítulo 18, versículos 21 a 35, onde diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes?
Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa, os seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. E então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aqui a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Pois, prezado irmão, querida irmã na fé, quantas vezes se deve perdoar? A quem se deve perdoar? O que se deve perdoar? O que é perdoar? Essas foram perguntas que surgiram quando eu retomei esse texto do Evangelho de Mateus. Tudo inicia com Pedro que pergunta a Jesus: mas quantas vezes se deve perdoar? A cultura judaica no tempo de Jesus determinava um número de 3 vezes. Mas Pedro, diante de Jesus, quer mostrar que é bom e diz: devo perdoar até 7 vezes? É isso, Jesus? Pedro dá uma melhorada na sua bondade. Mas Jesus responde: você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Ou seja, o que Jesus mostra é um número simbolicamente infinito. Não existe um número a ser seguido no perdão. Jesus mostra que no reino dos céus o perdão é infinito. O perdão vem até para aquele que não pede. Jesus morreu na cruz para perdoar todos os pecados de todas as pessoas. E aqui está a chave de tudo. Jesus mostra que o perdão deve ser infinito. O perdão que Deus nos concede dá paz no coração.
O perdão nos possibilita uma nova vida. Perdão traz mudanças. E para mostrar isso, Jesus conta uma parábola a Pedro, aos seus discípulos, e conta essa parábola para nós hoje, que vivemos em 2020 em meio a uma grande pandemia. As parábolas, as histórias que Jesus conta, fazem com que aquele que ouve precisa refletir, descobrir o seu sentido. Pois bem, Jesus conta que em um momento de acerto de contas entre um empregado e um patrão, trouxeram um homem que devia, como diz o versículo 24, milhões de moedas de prata. Isso era uma quantia impagável. Estudiosos apontam que este valor correspondia aproximadamente a 47 quilos de ouro. E 1 grama de ouro vale, nesta semana, aproximadamente R$ 332,56. Ou seja, faz a conta, 332 vezes 47 mil gramas. É uma quantia astronômica. O empregado não teria como pagar. Mas também era direito do patrão tentar diminuir o seu prejuízo. E pela lei, o patrão poderia ficar com os bens do devedor. Por isso, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa, os seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Mas o homem devedor, na iminência de perder os seus bens, seus filhos, sua esposa, se ajoelha e pede por paciência. Eu pagarei tudo ao Senhor, diz ele. O patrão, com pena do empregado, não prorrogou a dívida, nem a parcelou. O patrão perdoou. O patrão deixou que ele fosse, continuasse a sua vida, livre, sem dívidas. Pois, meu irmão e minha irmã na fé, é isso que Deus faz conosco. Talvez tenhamos muitas coisas que pesam o nosso coração, que achamos que não há como perdoar, como mudar, mas o ensinamento e a ação de Jesus mostram que não importa o tamanho, a gravidade do teu pecado, você está perdoado, você está livre. Deus te liberta para que possas continuar a tua vida em paz. E que alegria saber que todas as dívidas estão perdoadas. Mas a história continua. Esse homem perdoado, que ao meu ver devia estar aliviado, alegre por tudo que recebeu, sai da presença do seu patrão, chega na rua e encontra um dos seus colegas de trabalho. E esse lhe devia 100 moedas de prata, algo perto de hoje de 3 salários mínimos em nosso tempo. Algo perfeitamente viável de ser pago. Mas quando o homem perdoado encontra o seu colega de trabalho, tomado por uma atitude brutal, pega ele pelo pescoço, sacode e diz: paga o que me deve. O companheiro de trabalho se ajoelha, pede paciência e diz: eu lhe pagarei tudo, me dá um tempo. Mas o homem perdoado não teve compaixão, como diz o versículo 30. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros trabalhadores viram o que aconteceu, ficaram revoltados com aquela atitude e foram contar ao patrão. O patrão também se revoltou. Chamou o empregado que havia sido perdoado e lhe diz: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do teu companheiro, como eu tive pena de você. Diante disso, o patrão condenou o homem
e o entregou ao carcereiro para ir à cadeia a fim de ser castigado. Jesus terminou a parábola dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Querido irmão e querida irmã na fé, o que Jesus nos ensina não é que o pecado nos condena, mas o que nos condena é quando não aceitamos, quando não reconhecemos o perdão recebido por Cristo na cruz. Quando não permitimos que o perdão de Deus transforme a nossa vida, para podermos perdoar de forma sincera também o nosso semelhante. Ou seja, Jesus não ensina a Pedro, aos discípulos, a nós sobre quantas vezes devemos perdoar, mas como nós devemos acolher o perdão e como nós devemos perdoar. Jesus mostra o que o perdão gera em nossa vida. Não é à toa que na oração que Jesus nos ensinou no Pai Nosso, ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Isto é, o perdão que recebemos de Deus nos faz perdoar ao nosso próximo. Mas falando humanamente, para que possamos perdoar, nós precisamos superar tantas coisas. Precisamos superar o rancor, o orgulho ferido, perdas que a gente teve. Mas com certeza, nós não temos essa personalidade divina. Para nós é difícil perdoar como Jesus perdoou. Jesus perdoou os que o pregaram na cruz, aos que o maltrataram, aos que o perseguiram. Mas, querido irmão, querida irmã, a partir do momento que reconhecemos que Deus nos perdoa de todas as nossas dívidas, vamos ter forças para perdoar nosso semelhante e assim termos uma nova vida. Acredite, o perdão traz mudanças, nos dá nova vida, nos dá paz no coração. Eu te pergunto, você já foi perdoado? Você precisa do perdão de alguém? Também te pergunto, você já perdoou alguém? Você precisa conceder perdão para alguém? Chegue diante de Deus em oração e peça por ajuda para reconhecer o perdão que você já recebeu, mas também peça ajuda para poder perdoar sinceramente aquele que te faz mal. Com certeza, se conseguires dar o perdão, muitas coisas vão mudar na tua vida. Perdoe, e assim vive leve, livre e principalmente em paz contigo e com o teu semelhante. Que Deus nos ajude. Amém. Mudar nossa mente, viver os ensinamentos de Cristo não é tão fácil. Precisamos de ajuda. Por isso, mesmo virtualmente, vamos nos unir com toda a cristandade e confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus,
Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Como cristãos, intercedemos porque cremos na força da oração. Porque cremos, oramos. Intercedemos, nosso Deus, por todos os filhos e filhas, para que, enxertada no perdão que vem de Ti, a semente do perdão cresça, floresça e se multiplique. E assim o mundo experimente a verdadeira paz. Intercedemos, nosso Deus, por todas as situações em que as nossas famílias e nossa comunidade existem barreiras por causa da ofensa, para que, inspirados no Teu exemplo e nos ensinamentos de Jesus, consigamos superar discórdias e conviver fraternalmente. Senhor, também intercedemos pelas pessoas enlutadas que sofrem por causa da perda de um ente querido. Em especial, no dia de hoje, lembramos dos 7 anos de falecimento de Harry Ruud Spindler e Claudette Elizabeth Spindler, ambos falecidos em 6 de setembro de 2013 em São Sebastião do Caí. Que em meio às lágrimas se sintam amparados por Ti, nosso Deus, que seu sentimento de perda seja preenchido pela esperança na ressurreição.
Obrigada a Deus que Tu nos conheces, nos ouves e atendes dentro daquilo que é bom para nós. Tudo mais colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, quando juntos oramos a oração que Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, compartilho com vocês alguns comunicados. Diante da situação que estamos vivendo da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, e da orientação do Sino do Nordeste Gaúcho, como paróquia evangélica de confissão luterana Martim Lutero em São Vendelino, decidimos continuar com as atividades presenciais suspensas até no dia 12 de outubro, quando faremos uma nova avaliação. Que possamos saber que nossa missão de orar, cuidar da fé, não para, mas continua através dos meios virtuais. Neste sentido, te convido para celebrar culto todos os domingos, através do Facebook, página da paróquia IECLB em São Vendelino e pelos grupos do WhatsApp. Caso você precisar conversar comigo, pastora Marley, ou com o pastor Carlos, entre em contato conosco. Os contatos estão no plano de culto e também na página do Facebook da paróquia. Se você quiser fazer a sua contribuição anual,
procure o tesoureiro da comunidade, pois devido à pandemia, a diretoria paroquial decidiu dar alguns descontos, ou seja, até o dia 15 de setembro, a contribuição será equivalente ao valor do mês de junho. Do dia 16 de setembro a 15 de outubro, será equivalente ao mês de julho, e assim sucessivamente. Como cristãos, nós recebemos uma grande missão. Sabemos que em meio à pandemia, a missão não pode parar. Por isso, te convidamos a ofertar para a campanha nacional de ofertas Vai e Vem. A Vai e Vem é o grande braço missionário da IECLB. Você pode deixar a sua oferta com os membros da diretoria da comunidade ou na secretaria até o final de setembro. Oferte com fé, gratidão e compromisso. Te convido para abrir as tuas mãos e receber a bênção do Trino Deus. Que Deus toque vossos olhos para que possam enxergar. Toque vossos ouvidos para que possam ouvir. Toque vossa boca para que possa levar adiante a sua mensagem. Toque vossas mãos para que possam ofertar com disposição. Toque vossa vida para que o Espírito Santo possa te envolver. Toque o vosso coração e vos permita sentir o seu amor. Assim vos abençoe o Trino Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sob a orientação do Espírito Santo, neste dia e na nova semana, fiquem em paz e sirvam ao Senhor com grande alegria. Amém. E a estrada conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, os seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo brilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sem dias que somos filhos seus.